Bendito seja o nome do Senhor. Amados, ainda de pé, abramos por bondade as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, 1 de Reis, capítulo de número 19. Bendito seja o Santo de Israel. 1 de Reis, capítulo 19. Oh, aleluia. 1 de Reis 19. Vamos ler a partir do versículo 5, sendo estes versículos 5, 6, 7 e também o versículo de número 8. 1 de Reis 19, 5, 6, 7 e 8. Glória a Deus. Palavra do Senhor diz assim, amados: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Horebe quer dizer o monte de ainda de pé, versículo 5, preste atenção. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Elias estava dormindo debaixo de um zimbro. E eis que então o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um cozido sobre as, preste atenção, estava um cozido sobre as e uma botija de água. Eu vi alho. Anjo, pão, brasas e botija de água. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então versículo de número 8. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava Amados, você está acompanhando a leitura? Então em alto e bom som. Versículo de número 6. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava cozido sobre as e uma botija de. No versículo 5 encontramos um anjo. No versículo 6, segundo elemento, pão. Ainda no versículo 6, terceiro elemento, brasas. Ainda no versículo 6, quarto elemento, botija de água. Anjo, pão, brasas e botija de água. Anjo, pão, brasas e botija de água. Anjo, pão, brasa 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 e botija de água. Podem sentar. Todos aqui conhecem de cor e salteada esta passagem. Preste atenção, porque eu quero ganhar tempo e eu não quero causar enfados, queridos irmãos. Primeiro que já passa das 21 horas. E eu sei que daqui para frente é só fadiga se o pregador não tiver graça. E ficar ouvindo Deus a gente fica até amanhã. Agora ficar ouvindo o homem é difícil. Por isso então eu quero que você preste atenção, porque 40 minutos dá para a gente ouvir um homem. Deus a gente ouve até a eternidade. Então vamos ver se em menos de 20 a 30 minutos a gente conclui a fala que Deus colocou em nosso coração, para não causar enfado aos queridos irmãos. Preste bastante atenção. Todos aqui conhecem essa passagem. Todos conhecem
de cois salteado, que isto aqui trata-se de Elias fugindo de uma mulher cujo nome era, como era o nome da bruxa? Como era o nome da bruxa? Jezabel. Jezabel, para quem não sabe, era a rainha, mulher do rei Acabe, e por que não dizer, do pamonha rei Acabe. Esta mulher, ela era uma mulher terrível, má, perversa, endemoniada, encapetada. Essa mulher não tem como queimar, mas já morreu. E há poder nas tuas palavras, por isso é bom a gente falar com muita consciência. De natureza, queridos, que esta mulher aqui mandaram trazer das suas terras uma estátua muito grande, segundo a história, 7 metros acima das muralhas e do portão principal da entrada de Jerusalém. Mandaram colocar essa estátua assim, como quem recepcionando quem chega, e quem quisesse adentrar a Jerusalém, segundo a história, tinha que passar por debaixo das pernas dessa estátua, cujo nome era Baal. E do lado dessa estátua de Baal colocaram uma estátua de uma deusa cujo nome era Azera, que segundo a mitologia era a mulher de Baal. E esta Azera tinha 400 profetas, e este capeta chamado Baal, 450 profetas. Esta mulher dissera para o seu marido: a partir de hoje, 22 horas, sendo 22 horas, ninguém mais pode sair à rua. E ela transformou isso em decreto de lei. E o cabra subia no arauto, tocava trombeta e dizia: é silêncio, toque de silêncio em Israel. E ninguém podia sair à rua. Era uma treita, era uma manha, era uma arapuca, era um jogo de Satanás. Por quê? Porque aos pés da estátua de Baal, na entrada da cidade, tinha 2 cestos muito grandes. Como ninguém saía à rua, era proibido sair à rua após as 22 horas. Os profetas de Baal e de Azera vinham e colocavam pães nos pés da estátua, enchiam os balaios ou os cestos de pães. E Baal era tido como Deus da festilidade, porque os 450 profetas apregoavam: adorem a Baal, porque Baal faz chover pão. Toda de manhã tinha pão lá, ou pães no cesto, porque os profetas colocavam. Mas não tinha como provar, porque ninguém saía à rua. Sair à rua era crime. Até que um bando de profetas, diz a história, não dormiram e saíram de madrugada e flagraram os profetas, entre aspas, colocando os pães nos pés da estátua. Contaram para Jezabel. Jezabel mandou matar todos os profetas. Só escapou um, que foi Elias, porque fugiu para as montanhas. 7.000 pessoas que acreditavam nos profetas também fugiram para as montanhas, para não se curvar diante de Baal. É aquilo que Deus diz: eu separei, ainda guardei Elias 7.000. Não foi 7.000 profetas, foi 7.000 fugitivos. Somente Elias escapou como profeta. Ele estava certo, não era mentira. E foi apregoado que deveria se adorar a Baal e não a Jeová, porque Baal era quem mandava chuva, porque Baal é quem cuidava da cega, porque Baal era quem cuidava das plantações, era Baal quem enchia os rios, era Baal que fazia chover pães. Os que ficaram acreditaram, entre aspas, alguns, e outros curvavam-se diante de Baal,
para não morrer. Até que um dia Elias apareceu e disse: Rei Acabe e Jezabel, Baal não é Deus de festilidade de coisa nenhuma. Baal não manda chuva porque Baal não existe. E ainda que existisse, não teria poder para mandar chuva, porque o dono do cosmos, o dono do universo, o dono da terra e de toda a sua plenitude é o grande Deus que fez os céus e também a terra. Oh yes! Baal é Deus, Elias? Não é. Baal é Deus, Elias? Não é. É Baal quem manda chuva. Elias disse: não é. E eu vou provar que não é. Baal manda chuva sim. É Baal quem enche o rio que corre, a saber, o Jordão. Ele disse: não. Eu vou provar que não é. Então me prova. Elias disse: já que é Baal que manda chuva, então manda chuva a partir de hoje, que eu quero ver Baal. Segundo a minha palavra, não vai chover, em nome do Senhor Jeová. Ei, aleluia! Bate palma, crente abençoado. Manda chuva, Baal, que eu quero ver. Ó, eu vou ali e volto já. Quando chover eu volto. Viu, Baal? E a Bíblia diz que por 3 anos e meio, senhores, 3 anos e meio, não chove em Israel. Aí tu ia na fronteira de Israel. Fronteira, aqui, fronteira, aqui. Um pé em Israel e outro pé na fronteira. Aí tu molhava esse lado todinho de chuva e o lado de cá não. Só não chovia em Israel. Vai brincar com palavra de profeta? A pastora fora feliz quando ela dissera: crede nos meus profetas e prosperareis, diz a palavra. Falando de uma visão que Deus dera para o bispo concernente ao óleo. De natureza, queridos irmãos, queridas irmãs, que não chovia. Até que Elias aparece, todos conhecem a história. Elias vai até o monte. E antes que Elias fosse ao monte, olha que coisa linda. Lá vem Elias, 3 anos e meio. E lá vem um cabra de lá para cá, também no mesmo caminho. Choque, acidente de percurso. Lá vai. De repente, Elias olha para aquele cabra assim e diz: você está indo para onde? Ele disse: eu estou indo lá na fronteira consultar o bruxo para saber se... Como é que é? Consultar quem? Volta. E o cabra abriu o gás. Chegou lá, o rei disse: e aí? O bruxo falou o quê? Ele disse: não fui lá não. Como não? Eu ia, mas um homem me parou no meio da estrada, tirou a cinta e me botou para correr. O homem disse: porventura não existe Deus em Israel para ir consultar a bruxo? Ele falou assim? Falou. Ele falou o nome dele, falou: não senhor. Se eu esperasse, eu ia ouvir o nome, mas eu ia apanhar. Aí eu corri. Como é que esse homem estava vestido? Aí falou das vestes de Elias. Ele tinha assim um couro de camelo envolto no corpo e amarrado numa cinta assim. Quando falou das vestes de Elias, o rei gritou: é Elias, o tisbita. O que é que eu aprendo aqui? Crente, o salvo, ele é conhecido pelas suas vestes também. Sim, Senhor. Não vai misturar uso e costume, que tu vai ficar mais perdido que segue tiroteio. Estou falando vestes. Tem uns cabras por aí que se vestem parecendo o filho do capiroto. Tem umas irmãzinhas que abrem a boca e dizem: eu sou filha de Jeová, mas está vestida parecendo a filha do cão. Você está entendendo o mistério? Tem uns irmãozinhos que dizem que é filho de Deus, mas está vestido parecendo o filho do capiroto. E ainda abre a boca e diz que Deus é dono da prata, também do ouro, e tu veste parecendo que Deus é dono do cobre, também da areia, das pedras que não valem nada. Olhe para seu irmão e diga para ele: Deus vai mudar o teu guarda-roupa, vai.
Não, porque agora virou moda, você tem que andar com a gravata, língua de vaca, com que chute no pé, ou a conga do bico branco com a calça pescando siri, aquele cinto desde o tempo de 1900 me esqueci, ou até aquele cinto que Napoleão Bonaparte usava na Primeira Guerra Mundial. E por que não dizer que ele parte o cabelo do lado, bota bilantina, um paletó listrado com um brochão bem grande, Jesus Cristo salva. Isso não é roupa de crente não, isso é roupa de Ludo Joro na época que contava piada. Você vai se vestir como crente, em nome de Jesus Cristo Nazareno, louvado seja Deus. Não, Caio. Elias o tisbita. Elias partiu para lá veio o rei para cá. Elias, perturbador de Israel. Ele disse: não, senhor, alto lá. Eu não tenho perturbado a Israel. Quem tem perturbado a Israel és tu. Israel não tem comida hoje por causa de você. Israel não tem água. Se quiser água tem que pedir arrego lá na fronteira. Culpado és tu. Mas culpado foi você que disse segundo a minha palavra. Mas você não disse que Baal era o tal? Você não falou? Agora está dizendo que o culpado sou eu? Quer dizer que você reconhece que há poder nas minhas palavras? É isso? Não, mas Baal é Deus sim. Você sabe que ele não é Deus coisa nenhuma, Cabe. Você está com medo de Jezabel lhe dar um couro, porque esse capeta quem trouxe para cá foi ela, pamonha. Baal é Deus, ele disse: não é. Vamos até o monte, todos com essa história. E lá no monte Deus se manifesta, mostrando que ele é o Senhor. Resumindo, Elias disse: Israel, está provado que o Senhor Jeová é Deus? Sim. Quebra o altar de Baal. Quebrou. E os profetas, Elias, o que é que a gente faz? Esta praga aí é igual a piolho, se não matar rende. Então toca lá a peixeira e mata todos eles. Era um tal de profeta descendo a ladeira, era israelita correndo atrás. Uai, não me bate o quê? Caba ruim. Cerca de 850 profetas morreram e o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja Deus. Pode observar, Baal continuou sendo adorado em anos diversos, mas nunca mais teve profeta. E se tu chegas em Israel, não na capital turística, mas na bélica, Tel Aviv, tem uma praça, por que não dizer a praça principal? E tem uma estátua muito grande, e aos pés dessa estátua, uma estátua muito grande, e aos pés dessa estátua, 2 altares, e um monte de pessoas ali ao pé da estátua, e embaixo está escrito: em memória ao profeta Elias, pela sua vitória sobre os profetas de Baal. Olhe para mim aqui. Só tem um detalhe, amados. Elias pagou um preço muito caro porque da morte desses profetas. De repente chegaram para Jezabel e disseram: olha, não tem mais nenhum profeta. Por quê? Elias apareceu e botou na cabeça do povo que os profetas tinham que morrer. Aí ela gritou: o dia vai raiar, o dia vai vir, mas a cabeça de Elias não vai estar no lugar não. Caso contrário, eu não sou a rainha Jezabel. O dia virá, mas eu vou arrancar a cabeça de Elias. A cabeça de Elias está a prêmio. Eu pagarei X pela cabeça dele. Traga-me Elias aqui. Alguém chega para Elias e diz: Elias, foge, porque Jezabel quer a tua morte. Elias, mas que depressa, desceu do monte e lá vai Elias correndo. Um certo dia eu disse para mim mesmo: se fosse tu corria, Abílio. E eu disse para mim mesmo: tu sabe que tu não corria, Abílio. E por que Elias fugiu, Abílio? Porque não aprendeu contigo, né, Abílio? Porque se fosse eu, não corria. Corria, Abílio? Isso é eu falando comigo mesmo, igual um doido dentro de casa, novo convertido. Corria não. E eu pergunto-vos: como é que um cabra enfrenta um duelo desse? Enfrenta rei, enfrenta isso, enfrenta aquilo, e depois foge de Jezabel? Me explique aí, pelo amor de Deus.
profeta que um certo dia chegou um capitão. Tu sabes lá o que é um capitão? São 3 estrelas aqui por riba das platinas, e mais 50 soldados, e diz: tu não és homem de Deus coisa nenhuma. Se tu és homem de Deus, prova-me, desce aqui agora. Elias disse: se eu sou homem de Deus, quem vai descer não sou eu não, caba ruim. Quem vai descer é uma lasca de fogo para consumir tu e os 50, quer ver? Na mesma hora. Aí daqui a pouco lá vem outro 50 e vê as cinzas dali do capitão dos 50. Olhou assim e gritou: com a gente é diferente. Desce aí para eu ver. Se tu desce eu te pego. Se tu desce eu te prendo. Desce aqui que eu quero ver. Você não é homem não. Isso era história, tá entendendo? Se tu é homem, dá tapa que eu quero ver. Não, bate, é isso que o diabo quer. Bate. O diabo sabe que você é homem. Nunca viu essas afrontas? Se você é homem, então me bate aqui, bate. Se tu é homem, bate aqui. Já viu isso? Você não é homem coisa nenhuma. Não é homem não. Está entendendo o mistério? Se você é homem, desce aqui. Tu não és homem, prova. Não, me prova que tu és homem. Se tu és homem, desce aqui. Elias disse para o segundo grupo: se eu sou homem, quem vai descer não sou eu. Se eu sou homem de Deus, quem vai descer é uma lasca de fogo e vai engolir você e 50. Na mesma hora. Igual. E como é que um homem que não tem medo de 102 homens foge de uma mulher? E aí? Me explica esse negócio. Eu já metralhei Elias, gente. Eu já bati em Elias de pau de quina. Eu digo: como é que pode? Não pode. Como é que pode? Não pode. Aí eu vou e volto. Eu vou e regresso. Se eu sou Elias, eu já tinha fugido há mais tempo. Hoje eu digo isso. Tu está pensando que Jezabel era qualquer um, era? Tu está pensando que Jezabel tinha negócio de conversa com ela? Não, essa praga tinha tanto cão. Essa bruxa, pastora Léa, tinha tanto capeta que nem um demônio estava nessa praga. Ela ia andando, os capetas atrás. Ela volta assim, pois não. O cão tinha medo dela. E tinha hora que ela dizia: capetas, não, volta Jezabel. Capeta, volta Jezabel. Ela entrava nos demônios, os demônios ficavam tudo endemoniado, de tão ruim que essa praga era. Sério, cão e figura de gente. Olha só, eu li o versículo 5, 6, 7 e 8. Aí lá vai Elias, fugindo. Elias sabia que uma paradinha podia valer a sua própria vida. Quem está gostando, diga amém. Amém. Que é isso? Elias sabia, senhores, que uma paradinha podia valer a sua própria vida. Elias sabia que o parar podia acabar com a história de Elias. Por isso ele não queria parar por nada. O intento de Elias, diz o versículo 8, era chegar em Horebe. Elias intentava, ele não estava indo à deriva. Ele tinha um destino final. Ele tinha um alvo. Elias queria chegar em Monte de Horebe, quer dizer monte de morada de local de encontro com Elias queria chegar em Horebe. Elias queria chegar em Horebe. Gente, ele não estava fugindo para o Egito. Gente, ele não estava fugindo para o Brasil. Gente, Elias não estava indo para a Bahia não, gente. Elias estava indo para Horebe. Sabe o que é que Elias estava pensando? Se eu chegar, ele estava indo buscar reforço. Ele, conhecedor das suas fragilidades, ele estava indo para Horebe, gente. Não era para o mundo, não era, não. Ele estava indo para Horebe, para mais perto de Deus. Você está entendendo? Na cabeça de Elias, se eu chegar em Horebe, eu estou seguro. Horebe é onde habita o Senhor Jeová, e lá tem a sombra do Onipotente sobre aqueles que descansam nele. Elias pensava: se eu chegar lá, estou seguro. Se eu chegar lá, Jezabel não me pega.
Assim pensava Elias. O intento de Elias era chegar em Horebe. Mas o versículo 5 não diz isso. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Isso aqui é jeito de quem quer chegar em Horebe, vamos ser sinceros. Dormindo debaixo de um zimbro, abençoada. Isso aqui é jeito de quem quer chegar em Horebe? É não, irmão. É não. Não é. Por que será que a gente encontra Elias deitado debaixo de um zimbro? É porque ele era preguiçoso? Não. Porque ele não zelava de sua própria vida? Não. Ele não intentava chegar a Horebe? Também não, amados, ele intentava sim. Agora, olha que mistério, ó. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre ás e uma botija de... Observe que após esses 4 elementos, antes dos 4 elementos, dormindo. Após os 4 elementos, Elias só para em Horebe. Caminhou 40 dias. Horebe era longe, gente. 40 dias e 40 noites. Você sabe lá o que é isso? Caminho de um dia, segundo a Bíblia, é de 36 a 38 quilômetros. Imagina aí, 38 vezes 40. Imagina. Amados, olhe bem para mim aqui. Elias queria chegar em Horebe, pastor Abílio, queria. Mas de forças próprias jamais chegaria. Elias careceu de 4 elementos básicos que lhes levara até Horebe. Nós, como igreja, também somos representados por Elias. Em uma aula teológica, vós outros podeis aprender que Elias é um tipo da igreja, porque tipo vem antes, e o antítipo é o cumprimento. A igreja, o antítipo de Elias. Elias representa legalmente a igreja do Senhor. Elias estava indo para Horebe. Quantos estão indo para Horebe, para o céu, morada de Deus? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Só tem um detalhe, amados. Elias careceu de 4 elementos básicos para chegar a Horebe. Sem esses 4 elementos, jamais Elias chegaria a Horebe. 4 coisas que levaram Elias a Horebe. 4 elementos que levam a igreja a Horebe. Primeiro, anjo. Segundo, pão. Terceiro, brasas. Quarto, botija de água. Observe que após esses 4 elementos, Elias corre e só para lá. Nesta caminhada para Horebe, amados, eu tenho visto muita gente. Tem gente que passa por mim assim, ó. Vai para onde, Horebe? Vambora, tia Vexa, caba mole, vambora. Já viu? 2, 3 anos depois a gente vai andando. A gente encontra aquela pessoa, 2, 3 anos depois, na beira do caminho, debaixo de um zimbro. E aí, rapaz? Cansei. Bora, rapaz. Você passou por mim há 3 anos atrás no fogo tremendo. Aleluia, glória a Deus. Oh glória, Jesus vem. Oh glória, bora vaso. Opa, Horebe. E agora o que foi que houve? Bora, rapaz. Aí ele vira 6 horas. Por que, pastor? Todas 6 horas ele dobra os joelhos e ora? Não, 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Eu acho lindo aqueles crentes fraquinhos, que lá vai, não aguenta mais, mas vai lá. Quando não aguenta mais, agacha, vai engateando. Aí deita, vai se arrastando, mas vai. Fraquinho, pequei, perdão, mas lá está ele. Não aguenta mais, todo perebento, capenga na fé, mas lá vai ele. Não para por nada, lá vai ele.
Olhe para seu irmão e diga: não saia do caminho por nada. Ele não ouviu direito, repete para ele assim, repete para ele assim, mesmo fraquinho, permaneça no caminho. Olha para ele de novo e diga: Horebe é logo ali. Olha para ele de novo e diga: nem que seja arrebentado como arroz de terceira, tu vai chegar em Horebe, vai. Coisa que precisamos para chegarmos a Horebe: primeiro, anjo. Bote isso na sua cabeça: sem anjo, nada feito. Toda e qualquer aula teológica que exclui a matéria angelologia é cética, é diabólica, é do capiroto. O ministério angelical está em evidência. Isso é bíblico. Cada crente tem um anjo do seu lado. Isso é bíblico. Jesus disse isso. E se Jesus disse, está dito. Mateus capítulo 18, versículo 10. Está escrito assim: vede, não desprezeis nenhum dos crentes, nenhum dos meus pequeninos, ou destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos. Isso é bíblico. Hebreus capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Porventura os anjos não são enviados de Deus para guardarem aqueles que hão de herdar a salvação? Pedro disse: cuidado, irmãos. Pedro falou: cuidado, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, brabo igualmente a um leão. Por que ao derredor e não ao redor? Vem cá, abençoada, vem cá. Fazer uma simulação santa aqui. Vou explicar o que é isso aqui. Vem aqui, abençoada. É isso aqui. Como é o nome da bendita? Márcia. Irmã Márcia. É isso aqui, Está aqui a abençoada irmã Márcia. E aqui está o anjo. Está entendendo? É isso que a Bíblia diz. Márcia, anjo, e olha, e ao derredor o capiroto. Está entendendo? Ao derredor. Irmã Márcia, é mais ou menos isso aqui. Vai andando aí. E lá vai o anjo. Vai, Márcia, vai. Vai, Márcia, oxente. Aí, para aí, Márcia. Aqui. Aí, por cá vem o capiroto. O cão. Querendo mexer em Márcia. Aí o anjo. Pss, o que é? Se for anjo baiano, meu irmão, o que é? O que é? Está entendendo? Quantos acreditam que tem anjo no seu lado? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Primeira coisa que precisamos para chegarmos a Horebe: anjo. Segunda coisa, para não enfadarmos os queridos irmãos: primeiro, anjo. Segundo, pão. Aqui. Pão. Sem este pão jamais chegaremos a Horebe. E tem mais, é quentinho. Quentinho. A panificadora de Deus, desde que mundo é mundo, foi aberta e tem pão quente todo dia. Todo dia. Sem pão jamais chegaremos a Horebe. E pode observar, é aquilo que eu disse domingo: tem gente que se engasga com bolacha seca. Jesus nunca colocou a sua palavra como bolacha, broa, não, sempre pão. Pão. Aliás, Jesus foi quem lançou no mundo o sanduíche, pão e peixe. Aí tem gente que pega a Bíblia. Eu já vi, não é que eu acho errado, eu acho muito bonito as pessoas dizerem: eu já li a Bíblia 1900 e não sei quantas vezes. Bonito, parabéns. Eu acho muito bonito. Eu estou engasgado com ela aqui. Li na realidade 3 vezes. Daí para lá não consegui ler mais. Porque eu vou lendo. E paro.
tem hora que eu levo 1 dia, 2 dias e um capítulo só, porque eu não sei ler correndo assim, parecendo no jornal. Eu entro na história e paro, começo a chorar e medito, fico assim, e lá vou eu. Quer dizer, eu acho bonito as pessoas que já leram várias vezes, mas, pelo amor de Deus, entenda uma coisa, preste atenção. Toda atenção é pouca. Eu não sei como é que tem gente que se engasga com cada versículo, que eu não sei, não entendo. Tem gente que se engasga mesmo. Ele pega aqueles pedaços de pão bem grande, em vez dele mastigar devagarzinho, para sentir o sabor do pão, não, engole, fica engasgado. E ainda quer engasgar os outros, toma também. Olha o que um cabo certo dia me disse. Olha o que um cabo me disse uma certa feita. Irmãos, falta muito para Jesus voltar. Jesus não vai voltar agora, para dessa bobagem, porque o evangelho vai ser pregado até a última criatura, para depois o arrebatamento vir. Eu digo, onde é que está escrito isso, meu irmão? Não, no livro de Mateus, capítulo 22. Senhor, Pedro, Tiago e João perguntaram: Senhor, sabemos que tu vais para os céus, sabemos que tu haverás de voltar, mas que senão nós teremos da tua vinda e do fim do mundo? Aí ele dissera: e este evangelho do reino será pregado até a última criatura, então virá o fim.